Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Academy Convida. Já estamos na nossa 10ª edição desse segundo ano que é especial em comemoração aos 60 anos de criação do curso de administração aqui na UFSC. Então a gente está conversando com pessoas que são egressos do curso e estão participando aqui ativamente do nosso dia a dia na administração UFSC para poder entender como o curso funciona, quais as perspectivas da administração para o futuro e como a gente pode aprender lições com essas pessoas de sucesso. E falando em pessoas de sucesso, hoje estamos com o nosso querido professor Maurício, que até é complicado dar um currículo do professor Maurício, porque dá para fazer um podcast só falando de currículo, né? Mas enfim, é professor aqui do Departamento de Administração, pós-doutor em Administração pela USP, foi presidente do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação, conselheiro nacional e estadual de educação, foi secretário de Educação de Floripa, presidente da FESC, por aí vai, foi até cuidou de vestibular, né, professor? Nos anos 90 lá eu consegui pesquisar, nós pesquisamos fundo. Boa. Então, professor, obrigado por ter vindo. Para quem não sabe, o professor Maurício também ajudou aí a iniciar o Academy Convida, indicou quase todos os convidados iniciais, então obrigado por hoje estar aqui sentado na cadeira. Tá bom, queridos, e eu quero agradecer vocês pelo convite, né? A você e a equipe aqui, estou muito feliz e o universo conspira, né? Porque você falou que é o 10º, né? Então nota 10 para vocês, né? Por me convidar aqui por ser o 10º, estou muito feliz. E você falou do currículo, eu tenho dito o seguinte, sabe para que serve um currículo? O currículo só tem um único objetivo, fazer o pai e a mãe da gente feliz. Quando a gente lê o currículo de uma pessoa e o currículo está cheio de coisa, a mãe e o pai da gente fica todo orgulhoso. Porque o verdadeiro currículo é do aqui e agora, entendeu? Claro que a jornada da vida de cada um é importante, cada um fez, não tenha dúvida, mas a pergunta é, ok, e hoje? Você faz o quê? Hoje, qual é a contribuição objetiva que você dá para a sua família, para as pessoas que convivem contigo, para os nossos estudantes do curso de administração, agigantando essa turma toda? Então esse é o currículo. O currículo é o currículo do aqui e do agora, na minha opinião. Boa, perfeito, professor. Então, já falando do curso de administração, mas não queria falar de aqui e agora. Queria entender como é que começou essa relação, como é que o professor, naquele começo ali, né, quando a gente está chegando no fim do colégio, já estava pensando na administração, ou foi aquele da turma que na dúvida faz administração? Essa é uma boa história. Um dia minha família me viu montando e desmontando e montando de novo e voltando a funcionar um motorzinho de caminhãozinho pequenininho. Aí alguém disse, tu vai ser engenheiro mecânico. Então aquilo ficou na minha cabeça, vou ser engenheiro mecânico, até o dia que faltava uma semana para fazer a inscrição do vestibular. Eu comprei, isso nós estamos falando de 1994. Século passado. Perdão, 1989. Minha primeira fase foi em 90. Né? E aí eu comprei um livro que tinha na época, acho que até hoje tem, chamado Guia de Estudante. Eu li aquele negócio da capa até a última contracapa, tudo. E isso era segunda-feira, o vestibular ia até sexta. E quando eu terminei de ler, eu apavorei. Porque eu já cheguei naquela primeira lida uma conclusão. A única coisa que eu não quero é fazer engenharia. Boa, não quero de jeito nenhum. Aí eu entrei em parafuso, né? Fiquei um pouco preocupado. Aí eu li de novo. E ao ler de novo, eu descobri que eu queria fazer administração. Tá? Aí eu li pela terceira vez. E aí eu tive certeza que eu queria fazer administração. Meu pai tinha uma loja em Laguna, né? E a gente trabalhava na loja, né? Ajudava o pai. E eu quis fazer administração. E o mais legal, né? Hoje tem um nome bonito, chama Bullen, né? Nessa época não tinha esse nome bonito. Mas assim que eu fiz a inscrição no vestibular, a turma disse assim, ih, correu da engenharia. Na época, a diferença para entrar na engenharia e administração era muito grande, né? Era muito mais difícil entrar na engenharia mecânica que eu ia fazer. E a turma falou, ficou com medo, não sei o quê. E na verdade não era medo, era uma convicção de que eu realmente não queria fazer engenharia mecânica e nenhuma engenharia e queria fazer administração. E assim foi feito. Entrei no curso, não tive competência para passar no primeiro semestre. Passei para 1992, ou seja, segundo semestre daquele ano.
E eu fiquei, assim, muito feliz por ter passado. Naquela época não existia internet como tem hoje. O nome da gente era dito no rádio, né? Então o cara anunciava lá, né? Curso de administração, quem passou para primeiro semestre, aí começava pela letra A, né? Não me lembro se era A ou pelo local, aí começava a ler, puta, não... Eu me lembro até onde eu estava na casa da minha tia, meu tio Pacheco, que já está do nosso lado aqui hoje, né? Já nos deixou, e a minha tia Darcy, estávamos lá na casa dela, e o meu nome não saiu na primeira lista, mas graças a Deus saiu para a segunda, passei para agosto. E o que nessa lenda super interessante te brilhou o olho em administração? Era por essa conexão com a loja da tua família, do teu pai? A revista chamava Guia de Estudante. Ah, Guia de Estudante. Eu confesso para ti que eu não me lembro assim o que gerou. Eu sei que gerou uma desconexão imediata. Engenharia nunca. Tu tá louco, não quero esse negócio não. Isso eu me lembro bem, eu não quero. Mas me chamou a atenção a administração, quem sabe pela loja do meu pai, gestão, né? Na minha infância eu vendia postal em Laguna, não sei se alguém que está nos vendo sabe o que é postal. Postal é um retrato que se bate hoje, né? Não sei se sabe o que é retrato também. Pega o celular, bate foto, imprime, diz o que é atrás, né? A gente vendia isso lá na igreja, né? Na praça da Matriz, lá para os argentinos, na época de década de 80, tinha muito argentino por aí, né? E então sempre vendendo essas coisas, né? Fui vendedor de pão de queijo aqui em Florianópolis quando vim morar. Então acho que é por aí um pouco, né? E aí, começando no curso, foi uma identificação imediata ou teve Tem uma história no curso que é muito legal, eu conto sempre. Primeiro dia de aula, né? Eu, hoje, professor de planejamento, de estratégia, na época não sabia nem o que era isso, e falaram, tem que ir na universidade antes do primeiro dia para ver onde é a sala. Eu assim, não vim. Rapaz, cheguei aqui, é um prédio de tijolinho, nessa época todos eram de tijolinho, né? Hoje tem alguns até, né? E resumo da ópera, que eu fiquei procurando o prédio, e quando eu cheguei, a aula começava naquela época 7h30, né? Eu cheguei às 7h40, o professor já estava na sala, a sala já estava cheia, eu me lembro a roupa que eu estava, uma calça jeans, tênis e uma camisa amarela, era agosto, mais friozinho, uma camisa comprida amarela, né? Tipo uma blusa assim. Porra, eu sentei na primeira fila, assim, né? E aquilo já chamou a atenção da turma. Hoje em dia podia ser uma estratégia, né? Chegar para todo mundo ver, mas foi falta de estratégia, na verdade. E uma coisa que chamou a atenção naquela semana foi que um cidadão, naquela primeira semana, num determinado momento levantou a mão e disse assim, professor, eu posso falar um negócio? E aí o professor, tá, pode. Mas o que ele queria falar era ir lá na frente e falar para a turma. Ele assim, meu nome é fulano de tal, eu sou colega aqui de vocês e eu quero dizer para vocês o seguinte, eu quero convidá-los todos para que a gente possa fazer uma associação aqui de alunos, né? E no final do nosso semestre, né, nós vamos nos formar e nós vamos pegar esse dinheiro que nós vamos pagar todo mês, nós vamos fazer uma viagem à Europa para visitar as universidades europeias. Aquele menino, nós demos o apelido a ele de Eugênio, né? No sentido de gênio. Esse menino acabou sendo o fundador da Ação Júnior, o fundador da Federação Nacional de Estudantes de Administração, o fundador da Federação Nacional de Empresa Júnior, e foi presidente do Centro Acadêmico, foi presidente do DCE, e foi isso tudo, né? E o nome dele tu deve saber quem é, né? Marino? Alexandre Marino Costa, né? E eu era, junto com ele, o vice de tudo, né? Tudo isso aí que eu falei, ele era o presidente e eu era o vice, né? A gente dali fez uma longa amizade, a gente fez a associação, né? Todo mês pagava. Eu tô rindo porque chegou na terceira fase, a turma já começou a ficar pela metade, e aí o cara disse assim, acho que o negócio aí, chegar na formatura não vai ter ninguém não. E aí, resumo da ópera, tinha um bar aqui em Florianópolis, que hoje tem um prédio lá na beira-mar, a gente acabou indo para lá, comemos todo aquele dinheiro de batata frita, polenta e cerveja e refrigerante e água, né? E a associação acabou na terceira fase, que a turma foi ficando. E o nome dele é Alexandre Marino, meu grande amigo, dividimos hoje a sala na universidade, meu amigo de longa data, meu compadre, meu amigo, as esposas são amigas, então foi uma amizade assim, que naquele momento já surgiu. E realmente ele foi presidente disso tudo, e eu era o vice dele, né? Foi muito legal. Nos formamos juntos, fizemos uma festinha num prédio aqui perto, onde ele morava,
O reitor na época era o Dilmário Antônio de Queiroz, fez a nossa formatura, e convidamos para o Dilmário ir no nosso coquetel, ele foi, né? Foi muito legal. E o que pensando ali nisso que o professor falou, então as coisas que o curso te proporcionou foram até fora da sala de aula, né? Isso aí eu sempre entendi o seguinte, falo para os meus filhos, a vida ela é feita de oportunidades. As oportunidades estão aí, né? Estão aí. Alguns aproveitam, outros não aproveitam. Tu não precisava estar aqui, te esforçando para fazer isso. Podia estar só fazendo o curso de administração. Temos as duas meninas aqui que são a Ana e a Luísa. Deixa gravado isso aí. A Ana e a Luísa, né? Que poderiam também não estar aqui, poderiam estar fazendo outra coisa, mas estão aqui porque é oportunidade, aproveitar o momento, a vida, né? E eu sempre fui assim, o Alexandre também, a gente sempre aproveitou tudo que a universidade tinha. E naquela época, o tudo da universidade era até muita coisa, mas muito menos do que hoje. Não tinha Ação Júnior, não tinha Investe Júnior, não tinha... que mais que temos aí? A Atlética, nenhuma delas, não tinha nada disso. Mas mesmo assim tinha muita coisa, né? E a gente aproveitava tudo, né? E uma coisa que é muito importante quem está nos vendo, íamos às aulas, chegávamos cedo e saíamos tarde. E os professores, quando a gente tinha alguma atividade de centro acadêmico, DCE, empresa júnior, a gente pedia para sair. Quando não tinha opção, né? Então jamais abandonamos as aulas. É só ver no dia que a gente se formou quem foi o melhor aluno, o segundo e o terceiro melhor aluno da sala, né? Então a sala de aula é o mínimo. E tem que fazer com brilhantismo. E tudo que a universidade oferece é o a mais que você tem que aproveitar. E eu fico assim muito triste, né, com esse momento de hoje, né, que a gente vê uns e outros não aproveitam, né, cara, não aproveitam. Passo pela universidade, não fazem. Eu tenho dito para os meus estudantes, porque eu não gosto de aluno, o aluno é aquele que fica assim, sentado, né, apático. O estudante é o andante, o caminhante, o errante, o perguntante, né, o instigante, né. Tem até professor que não gosta, que é um bobalhão, deve ser, né? Mas o aluno irrita, né? No bom sentido da palavra, né? Questiona o professor. Eu tenho dito que a vida ela é feita de 4 siglas. C, 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 CP. Quem incorporar C, 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 CP vai ter sucesso na vida. O que é C, C, C? Deixa eu... O C é conhecimento, o C é coragem, o C é conexões e o CP é cara de pau. Tu tem que ter conhecimento e só tem conhecimento de uma forma, estudando. E estudando hoje, na minha época não tinha. O estudar hoje é ler um livro, audiolivro. Até audiolivro tem. Tem gente que nem livro lê e nem escuta. Conhecimento. O outro é coragem. Cara, tem que ter coragem, né, na vida, né? Enfrentar os desafios, ir em frente, seguir, né? Inclusive coragem muitas vezes de fazer uma pergunta, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela dúvida, né? A pergunta vai ser bobalhona. Não se engane, sempre a pergunta é boba quem sabe. Mas quem é bobo pergunta. Quem é bobo pergunta. Quem não é bobo não pergunta. E tem um ditado que diz assim: quem pergunta é bobo por 5 minutos. Quem não pergunta é bobo para sempre. Às vezes o cara vai perguntar, fica com medo porque o cara do lado vai rir. Porque a pergunta é bobalhona. Vai rir mesmo! Só que ele também não sabe a resposta. Muito menos a pergunta. Então, coragem. O outro é conexões. Pô, a vida é feita de conexões, né? Conexões, né? Eu digo para os meus estudantes, hoje você está aqui sentado do lado desse cidadão, tu sabes quem ele é, o que ele faz, onde mora e assim por diante, daqui a pouco ele é o cara que está te dando um emprego, ou você dando um emprego a ele, conexões, né? Na vida. Quantas pessoas a gente se conecta nessa jornada da vida? E o outro é cara de pau, tem que levantar a mão, tem que ir, tem que perguntar, tem que seguir, entendeu? Eu busco ensinar isso para os meus filhos e falar para os meus estudantes. Eu vou dar um exemplo. Passou aqui num dos Academy o Diogo, né? Sim. E eu falo para os estudantes, cada vez que eu levo alguém na sala, pergunta, e pede até um emprego se for o caso. Teve um que pediu um emprego pro Diogo, tá até hoje lá na empresa. Diogo, empregado, entendeu? Pô, sensacional, o cara tá ali na sala de aula, né? Aproveita a oportunidade, tem a cara de pau. Obviamente, cara de pau não é a mesma coisa que ser deselegante, não é isso que eu tô falando, né?
Não, com certeza. E aí até é engraçado, porque hoje em dia, eu acho que, não sei se era a mesma coisa na tua época, tem aquele estigma de, vou estudar e depois, certo ponto, vou começar minha carreira profissional. O professor já foi quase andando junto, né? A tua carreira profissional, tu foi criando suas oportunidades junto com o professor Marino para conseguir se desenvolver, digamos, fora da sala de aula, né? É que, na verdade, a vida, ela não tem tempo. A vida não é coisa separada, né? A vida, quem sabe, tem tempo para dormir, tem tempo para comer, essas coisas tem tempo. Mas a vida, no resto, não tem tempo, é tudo junto, entendeu? Então tu estuda, tu trabalha, tu aproveita, tu curte, né? É tudo junto ao mesmo tempo, né? Então, vou fazer aqui a graduação e vou me dedicar à graduação e não vou ter nada no mundo real. Cara, isso não existe no curso de administração, principalmente. Eu sempre digo, o curso de administração, se tu não praticar o que tu estás aprendendo naquele momento, tu vai sair dali um cara de outro planeta. Por quê? Porque toda ciência, em especial a nossa, ela é feita, ela é explicada, ela é dada a partir de uma realidade social. Entendeu? Então aquilo que o professor está explicando lá sobre qualquer assunto, vai chegar lá na empresa, a lógica até é a mesma. Mas as pessoas vão responder de maneira diferente. As pessoas vão responder de maneiras que, quem sabe, nunca se tinha pensado daquela forma. E ao responder assim, você cria outros aprendizados, né? Outros achados, novos conhecimentos. Por isso que está aí a riqueza do debate, do conflito de ideias, que é um problema que a gente vive na nossa sociedade, quando alguém levanta o braço e diz, não concordo. Aí o cara olha, tu não gosta de mim? Não tem nada a ver, não concordo com a tua ideia, contigo até acho bonito. E até legal, eu queria entender daí, pro professor, como é que foi essa evolução, digamos, indo pro final do curso. Porque eu sei que muita gente também tem aquele desafio de, preciso começar a ganhar um dinheirinho, preciso começar a me envolver em algumas coisas. Como é que isso era no curso de administração naquela época? Não tinha tanto estágio, eu imagino, né, pelo que a gente sabe. Mas o professor continuou envolvido nessas questões até a porta da formação, empresa júnior, centro acadêmico. Nós fomos em outubro de 90. Nós tínhamos aula sábado de manhã, naquela oportunidade. Em outubro de 90, uma turma bateu na porta da sala, perguntando se poderia liberar a aula, né? Perguntou para o professor se poderia liberar a turma, porque ia ter uma reunião. Eu me lembro do professor, era o professor Altamiro da minha Prev, aula de OIM. Né? Professor, pode liberar os alunos para uma reunião aqui dos estudantes? Posso. Né? Acho que 90% da sala foi embora. Eu e o Alexandre, lembrando, aproveitando oportunidades, fomos para a tal da reunião. Chegamos lá, o que era? O dia da formação, da inauguração da empresa Júnior. Né? Tive a honra, o Alexandre pode confirmar, o Gustavo já está formado, está fora, mas pode confirmar, eu fui um dos autores da ação Júnior, do nome, né? Porque queria botar Júnior UFSC. Né? Eu falei, bota ação, alguma coisa assim, que é um quadro, hoje no socioeconômico era um auditório, nem tem mais esse auditório, sala 07, se não me falha a memória hoje. E ali fundamos a empresa Júnior. Né? Então, eu aproveitava demais a universidade. E eu fiz essa escolha. Porque, falando na tua pergunta do ganhar dinheiro, né? Eu ainda hoje entendo que aquele cidadão que faz a graduação no ciclo, vou chamar assim, entre aspas, normal da vida. Por que entre aspas? Porque quando o cara termina o ensino médio, há um entendimento que vai para a faculdade. Não necessariamente, mas olhando assim, terminou o ensino médio, vai para a faculdade. Se o cara terminou o ensino médio, vai para a faculdade, eu entendo que esse momento não é para ele ganhar dinheiro. Esse momento é para ele aprender, para ele se consolidar, para ele ter lastro. Se ele ganhar dinheiro, tá até bom, mas não é para ele ganhar dinheiro, é para ele fazer isso, aprender. Até hoje eu penso dessa forma. Então assim eu pude fazer naquela oportunidade. Né? Então a gente não fez estágio fora, né? Eu fiz um período pequenininho só e me dediquei a estudar bastante e aproveitar o que a universidade oferecia. Éramos da empresa Júnior, que fundamos, o Alexandre foi presidente e eu vice, lembra, né? Sempre vice. Éramos do centro acadêmico, em quase todo o período da nossa universidade. Eu nunca fui presidente, mas fui vice algumas vezes. Éramos da negócio de Federação Nacional de Estudantes de Administração. Éramos do DCE, o Alexandre coordenador geral e eu vice. E sempre assim,
Então essa foi a nossa jornada. E o que aconteceu? Aí essa é uma pergunta interessante, né? Eu despertei para ser professor na primeira fase do curso de administração. Cedo? Cedo. Por quê? Porque naquela época nós tínhamos um professor chamado Golias, né? Infelizmente já nos deixou, professor de Sociologia. E ele disse o seguinte: olha pessoal, vocês têm que ler a revista Exame. Hoje, Exame é uma das tantas revistas de negócios que se tem por aí. E eu não tinha o que fazer, né? Eu fui lá ler a revista Exame. Lia toda quinzena a revista Exame e eu tenho essa revista até hoje. Olha como o mês de outubro de 90 foi um mês importante. Em outubro de 90, a capa da revista Exame, Ricardo Semler. O cara da gestão no mundo era um brasileiro. Escreveu um livro chamado Virando a Própria Mesa. Era o livro que se ensinava em tudo quanto era curso de administração naquele momento, né? E o Ricardo Semler, não me lembro a página, mas do lado de cá do livro, dizia assim: faça um planejamento de vida, dizendo o que tu queres ser, como tu queres estar daqui a 4, 5 anos, em diversas dimensões da tua vida. Naquela revista, ele também, do lado de cá, eu tenho a revista até hoje, né? Podia ter trazido, se eu soubesse, né? Para mostrar, muito legal. Tá, é rosinha, tá dizendo assim, ó: como que eu vou estar em 2000? A revista era outubro de 90. Como que eu vou estar em 2000? Ele dizia: faça um horizonte estratégico de 5, 10 anos. Eu, na falta do que fazer, fui fazer. Escrevi no papel: quero ser professor da Universidade Federal de Santa Catarina, curso de administração. Quero terminar a graduação, entrar no mestrado. Quero terminar o doutorado antes dos 30 anos. E um monte de coisa eu fui escrevendo na primeira fase do curso de administração. Guardei isso dentro do papelzinho. Vim 10 anos depois, Ricardo Semler, capa da revista Exame, e lá eu tenho a revista até hoje. Aquilo que ele tinha dito no ano 2000, né, que ele estaria, como que ele estaria no ano 2000, tinha dito 10 anos antes, ele estava. E o mais legal, eu já era professor da universidade, estava dando aula no curso de administração, tinha entrado na universidade, terminei o meu doutorado antes dos 30 e antes do 2000, era um dos dois que tinha que terminar. Então eu fui muito focado nas coisas, né? Então essa é uma boa história, porque como foi a minha trajetória na universidade? Muito focado naquilo que eu coloco como planejamento. E hoje, se vocês 3 forem meus alunos, primeiro dia de aula, vocês vão fazer o planejamento estratégico pessoal, independente de disciplina. Na segunda aula, independente de disciplina, independente de semestre. Tá? Eu tenho hoje relatos lindos, entendeu? De que pessoas que fizeram o seu planejamento estratégico pessoal comigo e tem hoje o documento até hoje consigo. E isso te dá um norte, né? Não tem lá o ditado que diz: se você não sabe para que caminho vai, qualquer caminho é caminho. Ou qualquer caminho não é caminho. Tá? O grande drama da vida das pessoas é quando ela não sabe o que quer, passa coisas na frente que ela pensa que é oportunidade. E na verdade eu chamo de falsa oportunidade. Tu perde tempo com uma coisa que não tem nada a ver com o teu propósito de vida. E até tu voltar e cair na real, perder esse tempo. E lembrando, tempo é vida. Tempo é vida. Então perder tempo é perder vida. Por isso que quando a gente faz alguma coisa, nós temos que fazer de corpo, alma, mente, espírito. Eu estou aqui com vocês hoje, gravando esse podcast, né? Eu estou me dedicando ao máximo aqui. É óbvio, né? O que eu fiz no dia de hoje não volta mais. O futuro, eu espero que eu esteja nesse futuro. Mas quem não me diz que eu dei uma parada cardíaca daqui a 10 segundos? É possível? É possível. Basta estar vivo para morrer. Por sinal, é outra bobagem que as pessoas pensam, né? Tem gente que se preocupa com a morte. É uma idiotice total. A única certeza que tu vai morrer. E a segunda certeza é que não sabe quando. Logo, não se preocupa com bobagem. Se preocupa com coisa que tu possas interferir. E o que tu pode interferir? Tua vida, tua carreira, né? A morte? Não. Se fizer exercício, vai bem. E é engraçado, o professor falou essa questão do planejamento. É Ricardo? O que te inspirou lá, Ricardo? O Ricardo Semler. Ricardo Semler. Será que foi aquilo ali que te deu aquela chamazinha também de se apaixonar pelo poder da educação, de entender quanto essa
transmissão de conhecimento foi valiosa para ti? Eu acho que essa é uma pergunta que nunca me fizeram, mas é uma boa pergunta, Gustavo. Eu acredito que o que me alimentou foi realmente as coisas que eu vinha fazendo. Uhum. Mas tem uma coisa que quem está vendo esse podcast e estava na LESC, em homenagem aos 60 anos do curso de administração, e se não estava, pode pegar lá no site o meu discurso. Uhum. No meu discurso eu falo, e eu sou uma pessoa que eu adoro repetir gratidão. Né? Você tem que agradecer, principalmente os vivos, né, que estão ali, vão se alegrar. Eu agradeci o professor Fernando Ferreira de Mello, porque, quem sabe, ele colocou álcool 90 numa chama, numa brasa, em alguma coisa. Por quê? Porque na apresentação do trabalho final da disciplina de orçamento, quando eu terminei de apresentar, ele assim, cara, tu vai ser professor? Tu tem que ser professor? Pô, tu apresentou muito bem. E aí, aquilo ali me despertou. Agora, olha como a vida é interessante. Na primeira fase do curso, isso na última fase, o orçamento era na última fase. Na primeira fase do curso de administração, uma professora que até hoje é minha amiga, Lélia Nunes Pires. A professora Lélia, hoje ela é a imortal, ela é presidente da Academia Catarinense de Letras. A professora Lélia, olha o que é o papel importante de um professor na vida de uma pessoa. Eu digo para os meus estudantes, o papel de um professor é agigantar o estudante. É botar para cima o cara. A professora Lélia, na primeira fase do curso de administração, nós tínhamos uma disciplina chamada Estudos de Problemas Catarinenses. E aí, caiu para a nossa equipe apresentar um trabalho sobre cultura de coisas, né? Milho, soja, feijão. E caiu para mim, sei lá, cultura do milho. Eu fui apresentar aquele trabalho. Me lembro como se fosse hoje. Era outubro de 90, né? Naquele período lá, segundo semestre de 90. Eu li o papelzinho que eu escrevi assim, da cultura do milho, e temia tudo, rapaz. Uma loucura total. O que a professora Lélia podia fazer? Maurício, você deveria se inspirar nos seus amigos que souberam apresentar o trabalho. Agora tá tremendo, é porque não estudou, devia ter estudado, não sei o quê. O que a professora Lélia fez? Maurício, meus parabéns. Você apresentou muito bem o teu trabalho. Eu quero dizer para vocês que o milho em Santa Catarina começou a dizer o que eu tinha dito, entre aspas, não tinha dito. Tão nervoso, não conseguia nem falar. E ela, então, apresentou o trabalho para mim. Mas me deixou desse tamanho, grande, entendeu? E na última aula, no último semestre, o professor Fernando, então, me diz o seguinte, olha, você apresenta muito bem os trabalhos, deveria ser professor, vai ser um professor. Se a professora Lélia tivesse me destruído, era capaz de eu ter abandonado o curso. Então, professor, aí vai quem professor que está vendo, professor que detona estudante, né, que bota a mão na ferida de estudante, tá errado. Entendeu? Um dia desse eu disse isso para um aí, de outro lugar aí. Tá errado, o papel do professor é agigantar o estudante, cara. Quem não tem problema na vida, inclusive esse bobalhão deve ter, porque... Né? Posso contar uma historinha? Pode. Essa é muito boa. Eu fui coordenador de curso e chefe de departamento. Uhum. Com 23 anos. 24 por aí. Por aí, 23, 24 por aí. Fui ser chefe de quem? Dos meus professores. Todos os meus professores. Hoje, o Mário Almeida me ganha por meses, né? O Mário se formou na FGV. O Mário entrou em abril daquele ano. Eu entrei em outubro daquele ano. Hoje eu sou o segundo mais antigo departamento. Tem 30 anos de departamento. E eu fui dar aula, fui ser chefe e coordenador do curso, que na época acumulei, dos meus professores. Aí um belo dia entra um professor que começou a falar mal dos estudantes. Só tirando tá baixo. Eu olhei para ele e disse assim, professor, é o seguinte, o senhor só dá 6 e 6,5 para todo mundo. Esse professor, ele dava nota assim, ó. O primeiro cara era o azarado, que ele dava 6 pro cara na média final. O segundo era 6,5, assim é, 6, 6,5, 6, 6,5, igual. Eu tirei 6,5 com ele, né? Por causa da localização, dependendo era 6. Eu assim, sabe por que o senhor dá 6, 6,5 para todo mundo? Porque o senhor é um professor 6. E quando o senhor vai mais ou menos bem, o senhor é um professor 6,5.
Ele olhou para mim, tá maluco? Eu disse, não, fui seu aluno, eu sei. Você é professor 6, né? Às vezes 6,5. Ele assim, tá pensando que é quem? Eu não tô pensando, sou ninguém. O senhor só tá reclamando dos seus alunos, o senhor tem que reclamar do senhor. O senhor tem que ser um cara esforçado, dedicado, né? Fazer com que o cara brilhe os olhos. Mas não, o senhor é um péssimo professor. Ô rapaz, esse cara, eu me lembro como se fosse hoje, por quê? Porque eu me casei nessa época, e ele era meu amigo. Convidei pro meu casamento. Faltando uma semana pro meu casamento, ele disse que não ia. Chegou na sala, não vou ao teu casamento. Eu disse, tá bom, professor, não vou. Ficou mais ou menos 1 ano sem falar comigo. Ai, um belo dia, acho que ele ficou meio com remorso, né? Um belo dia ele chegou pra mim e disse assim, ô Maurício, eu quero dar um presente de casamento. Pô, falta 1 ano já casado. Eu disse, professor, não precisa dar não, professor, tá tudo certo. Você não foi meu casamento. Não, eu quero te dar presente. Tá bom. Pode escolher. Ah, olha o presente que eu escolhi, sensacional. Eu quero, professor, uma panela de pressão. Ele, como é que é? É, panela de pressão, professor. Pode ser. Tá bom. Ele me deu uma panela de pressão, justamente pela pressão que ele vivia. Quero dizer para vocês que ele até se esforçou, né? Mas depois de 20 anos você detonando, fazendo mal para o estudante, entendeu? Indo na jugular do cara, não agigantando o cara, volta e meia chamando um palavrão pro estudante, entendeu? Ele se aposentou. Ninguém lembra dele, quem sabe. Pena, né? E até é legal, porque aí o professor frequentou, sim, um círculo estadual e nacional de professores, de pessoas envolvidas na educação, né? E acho que isso traz uma vivência, uma experiência muito legal de várias óticas também, de perspectivas de educação, mas eu queria entender do professor o que isso te ensinou, assim, em relação à educação, ao papel do professor e ao papel do conhecimento, não só na tua experiência e aqui na administração UFSC, mas pensando no Estado, no Brasil, assim, o que tu enxerga o papel do líder, do professor, daquele pessoa que puxa o conhecimento, como o professor falou, que bota o brilho nos olhos do estudante? Eu não tenho dúvida que o papel de um professor, ele é igual um pai e uma mãe. Bem feito, agiganta o cara. Mal feito, detona a pessoa. Eu acredito que o papel e o que eu aprendi nisso tudo, eu aprendi que um professor, ele ensina. Mas acima de tudo, o professor tem que aprender. E tem muitas pessoas que pensam que ao ensinar, não precisam aprender. Então, isso, assim como eu não ficava só na sala de aula, eu participava do colegiado do curso, do colegiado do departamento, colegiado do centro, colegiado de ensino, pesquisa e extensão, que hoje nem tem mais, CEP, conselho universitário. Quando eu virei professor, eu logo depois virei coordenador do curso, que chamava presidente do colegiado naquela época. Eu acabei já indo na primeira reunião da Angrade, que reúne os cursos de graduação em administração, Angrade. Então eu sempre gostei de me envolver com pessoas, né? Sempre gostei. Você falou que eu fui secretário de educação. No primeiro evento nacional que reúne todos os secretários de educação do país, eu saí de lá eleito no 3º maior cargo da instituição chamada Undime, né? Agora, por que isso? Porque eu sempre gostei. Eu entendi que professor de administração, ele tem que se envolver, ele tem que fazer a gestão. E a gestão é o quê? Gestão de organizações, gestão de entidades, né? Saber negociar, saber lidar com conflitos, saber negociar e assim por diante. Isso me faz hoje, creio eu, ter muitos exemplos para contar, né? Eu sempre digo para os meus estudantes que a gente tem que fazer sempre PA. PA é prestar atenção, né? Prestar atenção, tem que estar prestando atenção em tudo. Aí tem gente que vive a vida, não sabe das coisas, não sabe por quê. Porque nunca está no aqui e no agora. Está no celular, está não sei aonde, e está em vários locais. Ao estar em vários locais, não está em nenhum. É verdade que a geração que estamos consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Tá no celular e prestar atenção, tá tudo certo. Só que às vezes isso não dá certo. Então você tem que conseguir desenvolver essa característica de prestar atenção em tudo. Legal. E uma pergunta que a gente faz bastante aqui, e está fazendo nessa série, é o que mudou na administração, digamos, da sua época para cá. Mas eu queria inverter a pergunta para o professor.
que o pessoal acha que não muda na administração? O que são, assim, umas regras imutáveis para um bom administrador sempre levar em consideração, independente de contexto, lugar? É uma pergunta traiçoeira, mas acho que... Não, o que não muda é o seguinte, é que na gestão, seja ela pública ou privada, nós temos um grande problema chamado pessoas. Mas só tem uma solução: pessoas. Então, as pessoas, para alguns, são problema, mas elas são a solução. Ela é a solução. E eu, inclusive, tenho um dito, tem várias frasezinhas nos meus memes, né? Mas tem um que eu gosto muito, que é o seguinte: tem pessoas que não conseguem, parece, ir para frente, porque ela foca no problema. Você tem que focar na solução. E o que é focar na solução? Focar na solução é não inventar, toda hora querer puxar o rolo. Tem que desenliar, tem que resolver, tá com o espírito para resolver. Então eu acredito que nessa tua pergunta, o que não muda? O que não muda é o seguinte: as pessoas, elas estão aí para resolver os problemas, focando na solução, mas elas precisam fazer o quê? Ciscar para dentro, que eu chamo. Chamar para conversar, bater papo, né? Isso é negociação. Tem gente que nunca quer enfrentar o problema, fica empurrando o problema para frente, empurrando. Quanto mais empurra para frente, quem sabe, maior fica o problema, né? Acho que isso não vai mudar nunca, né? Agora, as pessoas, obviamente, mudam, né? As pessoas estão mudando. Não tenha dúvida que um estudante da minha época, de 90, por um estudante de hoje, é muito diferente. Não vamos longe, eu fiquei 8 anos afastado da universidade. Quando eu saí da universidade, né, fiquei no governo do estado, depois na Secretaria de Educação. Quando eu voltei, eu vi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Eu acho que vocês mais jovens nem sabem o que eu vou falar. Quando eu saí daqui, a turma usava caderno. Não sei se vocês sabem o que é caderno. Caderno é um negócio, via de regra, um papel, às vezes é branco, via de regra é branco, tem uns riscos no meio, que é chamado linha, né? Tem uns negócios assim de arame ou plástico, né? Então ele bota um monte de folha assim, aquilo chama caderno, né? E tem um negócio que se escreve assim, né? Uns não apaga, chama caneta, né? Lápis, né? E assim por diante. Não tem isso hoje em dia, né? E o mais incrível é que tem professor ainda que acredita que o estudante, ao estar com isso, usando o caderno dele, não está na aula. Claro que está na aula. Vai depender do professor e da sua dedicação. Mas esse é o caderno do professor, do estudante. Porque é o caderno do professor também. Quem é o professor que não tem um grupo? Eu comigo mesmo. Minha turma da disciplina, entendeu? Então, isso sim mudou muito, né? Mudou também o nível de atenção da turma, porque está tudo em tudo quanto é lugar. Mas isso faz parte da dinâmica da vida, né? A vida é só para frente, né? Só para frente. Não adianta dizer, aquela época era melhor ou pior. Esquece. Aquela época era aquela época. E hoje é essa época. E qual é a melhor época do mundo? É agora. O passado já foi, não vou mudar. O futuro é um porvir que depende das minhas escolhas. Então a melhor época, e que eu não sei nem se eu vou chegar, né? Espero que sim, torço por sim, rezo por sim, faço as coisas corretas para chegar lá, mas eu tenho que viver o aqui e agora, né? Aqui e agora que é o palco da vida. Legal. E agora falando sobre uma coisa que mudou na administração, agora, lógico, agora as redes sociais e o fato da gente estar com a atenção cada vez mais dividida em 1 milhão de coisas, já é realidade. Mas uma coisa que está chegando agora é a questão da inteligência artificial. Professor, como é que o professor está prestando atenção nisso em relação à educação? Já viu alguma mudança no processo? Está sendo incentivado isso nas matérias? Professor, você acha que uma coisa positiva? Convidar a turma depois, bota no coisa, ó. A minha inteligência artificial, Maurício Fernandes Pereira. Aí sim, quer fazer pergunta para ela? Vamos ver. Qual a pergunta que faz para ela? Vamos perguntar para ela como a IA pode ajudar na educação. Como a IA pode ajudar na educação? Essa é uma pergunta genérica, mas ela vai responder. E ela responde conforme eu ensinei, né? Eu uso a palavra... Qual a palavra que eu digo que o professor tem que fazer?
tem que fazer com os estudantes, tem o quê? Agigantar. Ela sabe que eu sou assim, então ela responde assim: aí, gigante, essa tua pergunta é show de bola. Eu tenho um meme, não conhece do show? Não tenho? A inteligência artificial tem um poder transformador incrível na educação e olha, se for bem usada, o universo conspira. Lembra? Tem um meme chamado Universo Conspira, mesmo a favor da aprendizagem. Bora então entender a IA para ajudar. E aqui vai, personalização da aprendizagem, apoio ao professor, e vai um textozinho, e assim vai. Né? O que eu fiz? Tudo aquilo que eu escrevi na minha vida, tudo aquilo que eu falei, eu tenho um Instagram, que eu recomendo vocês entrarem, chamado Programa é o Seguinte, o S em acento. Programa é o seguinte, lá tem um caminhão de vídeos, né? Eu botei todos aqueles vídeos dentro dessa IA, e ela agora responde as coisas que eu responderia, entendeu? O que eu faço com os meus estudantes? Óbvio que eu incentivo a turma a usar inteligência artificial, é isso, só tem um detalhe. Na hora que tu tiver na frente do vamos ver, do teu chefe, fazendo uma pergunta, ele não vai te dar tempo para a inteligência artificial responder. Então, para que serve a inteligência artificial, a meu juízo de valor? Aqui a gente está falando da generativa, tem tantas outras. Para te agigantar, para você melhorar. Agora, não para te emburrecer. Tá? Todos os meus orientandos de TCC, que pedem para eu orientar, tem que passar por umas 6, 7 perguntas. Tem que responder no WhatsApp. Uma delas é, pode usar IA, mas tu vai usar a IA para fazer o TCC? Se eu descobrir, não te oriento mais. Concordas com a resposta? Sim ou não? Se é não, não oriento. Entendeu? Então, assim, não tem volta. Entendeu? Né? Não tem volta. Quando surgiu o metaverso, eu dizia, esse negócio aí é uma modinha. E foi. Né? A inteligência artificial não tem volta. Entendeu? Não tem volta. Agora, você tem que usar isso para benefício próprio. Eu criei uma outra aqui, que eu botei aqui, os livros... Os 2 livros que eu utilizo da disciplina de negociação. A turma vai ter prova daqui a 2 semanas. Tem 2 alternativas. Ele pode gerar prova aqui. Será que eu vou gerar prova aqui? Acho que vou. Será? Pode fazer um monte de pergunta aqui. Pode ler o livro. Então eu dou possibilidades. Agora, tem que lembrar que na hora da prova não pode usar celular. Na hora da vida real não vai usar o celular. Entendeu? Então é isso. Então isso tudo é irreversível e tem que usar para gerar valor, né? Para ter impacto na tua vida e não para emburrecer a tua vida. E a gente sabe que infelizmente tem uns e outros que emburrecem. E aqui, sem citar o nome, longe disso, né? Teve um cidadão que escreveu um negócio e eu disse assim para ele, olha, aposto o que tu quiser, pode chamar o teu pai e tua mãe aí, digo na frente deles, tu não escreveu esse negócio. Não tem como, eu fui teu professor 2 vezes. Ou tu não é nada na sala de aula, nunca entregou nada, nunca não sei o quê, ou alguma coisa aconteceu. Tu não pode ter escrito isso, não pode, o teu desempenho, inclusive estou falando isso, perguntando para os professores, também foram teus professores. Professor, é que não deu tempo, eu botei lá na IA, eu assim, tá tudo certo. Parabéns pela seriedade, né? Só faz de novo. Lembra do professor gigantar? Eu podia dar 0, rodar o cara, entrar com processo. Nada disso, assim, ó. Rasga esse, que não foi tu que fez, e faz outro. Pronto, tá bom? Entendeu? O meu estilo é assim. Eu descobri, porque não podia ter sido ele. Tá muito bom. Ele não era assim, né? Tu vê, então, que a gente consegue perceber também. Não, com certeza, não dá, não, né, é o aluno que nunca fez nada, daqui a pouco entrega 30 páginas de perfeita. Mas legal, professor, já estamos aqui encaminhando para uma finalização, tá sendo um papo muito legal, mas uma coisa que eu queria que o professor enfatizasse, porque assim, é uma pergunta que o professor já respondeu, mas eu queria te perguntar diretamente, o que tu acha que faz a administração UFSC, especificamente esse curso que está comemorando aí 60 anos de criação, especial? Especial? Olha, eu acho que é o conjunto da ópera, né, o que faz especial. Na vida, nada é feita com excelência, especial, ótima, por causa de um só, ou por causa de uma coisa só.
né? Eu acredito que o curso de administração, em qualquer ranking do país, ele é o melhor hoje e há muito tempo por uma série de questões. Sim, nós temos bons professores. Sim, nós temos excelentes estudantes. Sim, nós temos uma turma que vai atrás. Nós temos empresa júnior. Nós temos as conexões das turmas, né? Turma que eu digo entre as pessoas. Nós temos um ecossistema de inovação de empresas em Florianópolis, em Santa Catarina. Fantástico. Nós temos um estado extraordinário. Então, tudo isso faz. Agora, de novo, as oportunidades estão aí. Ainda vocês vão encontrar o que eu volto e me encontro, um estudante decepcionado, não está entusiasmado, diz que não consegue oportunidade, diz que não sei o quê. Via de regra, ele espera sentado. Não estou dizendo que é assim, mas via de regra ele espera sentado. Olha, meus amigos, vamos desculpar. E aqui eu não estou dizendo que está certo, tu está me perguntando, e eu posso estar errado. E se eu tiver errado, alguém me comprovar, eu agradeço, inclusive, né? Mas é o seguinte, a vida é feita da seguinte forma. Num tempo da vida, você precisa dormir menos. Entendeu? Dormir menos. Eu, durante muito tempo da minha vida, dormi muito pouco. Quando eu era secretário, eu dormia 4 horas por dia. Quando eu era aluno, eu dormia muito pouco, porque eu tinha que estudar para mostrar para os professores que eu participava disso tudo, mas tinha boas notas, porque é uma coisa que eu acho ridículo. É o cara que luta por um monte de coisa na vida, mas o básico não tem. Aí luta por qualidade na educação, luta por educação gratuita, luta por não sei o que do RU, rodou nas 5 disciplinas, tem um currículo péssimo, não é exemplo para ninguém, e ainda diz que é líder estudantil porque está em algum... Não é líder de nada, na minha opinião. Para ser líder você tem que ter os lastros. E o lastro de um estudante é currículo. Pode até alguém dizer que, mas o cara é 10 em tudo, não quer dizer nada. É verdade, não quer dizer nada. Mas se for um cara de uma boa nota e ainda fazer o mais, entendeu? Então, eu diria que isso tudo faz a diferença. Mas nós vamos encontrar algumas pessoas que, tendo tantas possibilidades, ainda têm dificuldade. E aí, pessoal, não aponta o dedo dizendo, é porque ele não sei o que, é porque ele não sei o que. Não. Vai lá, conhece ele, vê o que está acontecendo com ele, pega na mão dele, ajuda ele. Por quê? Por que ele está assim? Porque ele entrou num negócio que não consegue sair. Porque como ele é ruim, todo mundo diz que ele é ruim, e ele também acha que ele é ruim, e é ruim. Não, cara. Se tu tá vendo que ele é ruim, ajuda o cara, pô. Entendeu? Vai lá dar a mão pra ele. Eu tive, assim que eu voltei, um estudante que... Ele reclamava toda aula. Toda aula ele reclamava, cara. Reclamava tudo. Eu disse assim um dia pra ele, pô, bicho, só reclama, cara. Você já pode dar solução? O que está acontecendo? Aí vocês sabem que eu convido a turma para dar palestra na sala, né? Aí um dia eu convidei um político bem famoso. Ele olhou para mim e disse assim, mandou no WhatsApp, não vou. Aí eu respondi para ele, por que não vai, pô? Não concordo com o que ele diz. Cara, vai, presta atenção, faz pergunta para ele, dizendo que tu não concorda com ele, seja elegante, porque é meu convidado, porra. Seja elegante e tá ótimo. Agora... não concorda com o cara, não vai, se exclui, né? Não aprendeu nada. Então eu vou. Eu assim, claro, vai. Ele foi com a camisa, né? Ele pesquisou nas redes sociais e viu que esse cara tinha uma cor de camisa, de roupa que ele não gostava. Ele foi com aquela cor da roupa. Como eu conheço o cara, eu depois, tu viesse com essa roupa só pra irritar ele assim, como é que o senhor sabe? Porque eu sei que é meu amigo, sei que ele não gosta dessa cor de roupa. Aí ele assim, mas calma, professor, eu vou fazer várias perguntas assim, claro, faz. Só seja elegante, só seja elegante. Quando o cara terminou de falar, ele assim, eu não concordo com o que tu diz, mas eu quero fazer uma pergunta. O outro cara, escolado, não caiu na armadilha dele. Muito obrigado. Lembra de ciscar para dentro? Muito obrigado pela tua pergunta. Interessante não concordar. E bom que é na discordância que a gente gera novas concordâncias. Já desarmou o cara. E respondeu direitinho. Aonde é que eu fiquei feliz da vida? Foi 23h30, ele me manda uma resposta. Ô, professor, muito obrigado pela insistência. Olha, tem uma imagem tão ruim desse cara. Eu continuo não concordando com ele, mas aprendi um monte de coisa com ele. Cara, não tem preço isso. E o cara não queria aula porque não concorda com o cara.
Então é isso, dê a mão. Eu poderia dizer pro cara, se tu não for à aula, te rodo. Se tu não for à aula, vou não sei o quê. E tem que... Não, cara, gera estímulo pro cara. Cisca pra dentro, entendeu? Então é isso. É isso, perfeito. Olha, dá pra ficar falando de um monte de coisa aqui, professor. Eu acho que até já abre aí a prerrogativa para quem sabe uma outra conversa, alguma outra coisa que a gente precisa fazer para continuar assim. Mas, de novo, muito obrigado por ter participado. Obrigado por estar ajudando aí o Academy no Academy Convida. É muito importante. Aí, mais convidados que tiverem de egressos, o pessoal vai mandando pra gente, que a gente gostaria muito de conversar. E aí, em nome dos alunos aí da UFSC, obrigado por ter fazendo parte da história do curso. 30 anos, né? Metade aí da história do curso professor aqui. E acho que é por conta de professores e pessoas assim que a gente se inspira, né? Na graduação, não só no nosso curso, mas acho para a educação como um todo, que é tão importante pra gente. Legal. E vou falar uma última coisa, já que tu falou isso. Eu vou falar uma coisa, e tomara que estudantes estejam assistindo, e vocês três que estão aqui na sala, escutem o que eu vou falar. Quando eu estava no curso de administração, os meus professores falavam o que eu vou falar agora, e no início eu dizia assim, tá maluco, cara, louco, bobajando, cara. Eles diziam assim para mim, aproveita a universidade, porque hoje você é estudante, amanhã você vai ser professor desse curso, vai ser um profissional de mercado, você vai dar o exemplo, não sei o que, eu olhava para ele, rapaz, falta tanto, e eu quero dizer que um dia eu cheguei, chegou o Marino, hoje tem a honra de ser professor, ter sido professor de 4 professores do nosso departamento, então chega lá, agora a vida... Uns fazem mais, e uns ainda fazem mais bem feito, né? E que vão chegar lá mais fácil. Então, parabéns a vocês que estão fazendo além do mínimo necessário. O mínimo nunca é bom. É sempre importante fazer além do mínimo necessário. Vocês três estão de parabéns. As meninas aqui e o menino aqui. Valeu, turma. Obrigado, ó. Beijo no coração, como eu sempre falo. Valeu, pessoal. Então sigam o professor Maurício Fernandes, @Maurício Fernandes Pereira. No Instagram, Maurício Fernandes Pereira 1. E programa é o seguinte, sem acento no é. Fechou. Então, também podem aí chamar a gente no grupo do Academy no WhatsApp, aproveitando lá para receber o pacote de figurinhas do professor Maurício, que é incrível. Mas, pessoal... Obrigado. Bota meu celular aí, 4899-120-2424. Manda lá que eu respondo tudo. Fechou, é isso. Então, sigam o professor, sigam também academy.ufsc. Fiquem por dentro aí das nossas novidades. A gente vai ter vários podcasts aí nessa mesma linha dos 60 anos de criação do curso de administração. Então, muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo Academy Convida.